muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Baixem as suas cabeças, fechem os olhos, vamos orar. Deus, o nosso coração, Pai, está diante do Senhor como terra fértil. Nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz. Nós queremos ser ministrados pela Tua palavra, Pai. E que a palavra lançada do nosso coração venha causar mudança, venha causar uma ferida, Deus, uma ferida que vai nos levar a cada dia a nos submeter à transformação que o Senhor quer de nós. Portanto, que a sua palavra nessa noite continue sendo viva e eficaz na nossa vida. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. A supremacia de Cristo. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. A título de introdução, contextualizando a mensagem, nós temos aqui a Epístola aos Hebreus, e essa epístola não tem uma autoria determinada. O autor da Epístola aos Hebreus é desconhecido. E aqui nós tiramos essa informação já do início da leitura da carta. Geralmente as epístolas, as cartas, elas tinham uma saudação inicial. Vocês podem ir aí na vizinha, Filemon, tem lá a saudação inicial. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, saiu o autor da carta. Em Hebreus nós não temos essa autoria expressa nessa saudação. É um detalhe interessante da Epístola aos Hebreus. Os estudiosos se referem a Paulo como sendo o autor da Epístola aos Hebreus, mas, de todo modo, é uma carta desconhecida, com autor desconhecido. E, continuando, a título de introdução, nós temos aqui, para a gente entender propriamente a mensagem, a gente tem que entender o contexto em que essa carta, essa mensagem foi escrita. E o contexto em que ela foi escrita foi para uma igreja que estava na seguinte realidade. Pensem comigo. Nós temos os evangelhos que retratam especificamente a vinda do Filho, a obra do Filho, a morte, e lá no início de Atos nós temos o Filho sendo assunto aos céus. Então, portanto, na oportunidade da escrita dessa carta, Jesus não estava mais presente fisicamente com a igreja. Então a igreja estava sendo pressionada pelo judaísmo a dar um passo para trás, a retroceder. E o autor aos Hebreus é instrumento de Deus para puxar a orelha daquela igreja que, tendo já experimentado a revelação de Cristo, quer dar um passo para trás, quer voltar atrás à antiga aliança, ao judaísmo, às práticas antigas. Então esse é o contexto em que foi escrito Hebreus. Esse é o contexto. A igreja perseguida, eles estavam sendo tentados a retroceder, mas Deus levanta esse autor para falar à igreja: ei, acorda para a insensatez que vocês estão prestes a cometer. Aquilo que foi revelado através do Filho é superior àquilo onde vocês querem voltar. Esse é o tema central de Hebreus, a superioridade de Cristo.
Não retornem à igreja, à antiga aliança. Mas o autor diz, não façam isso, pois a nova aliança, Cristo estabelecido, é superior. É superior. Não há ninguém superior a Cristo. Não há profeta, não há rei, não há sacerdote, não há patriarca, não há Abraão, não há Moisés, não há Davi, não há ninguém superior à revelação que agora vocês estão experimentando, que é Jesus. Essa é a temática. E vamos entrar aqui no verso 1, verso 2, verso por verso, entendendo especificamente aquilo que o autor quer nos dizer. Mas, ainda a título de introdução, eu preciso que vocês saibam de uma informação muito preciosa que o autor aos Hebreus destrincha muito bem no verso 1, 2, 3 e 4. Vocês sabem uma coisa que Jesus foi e que ninguém no passado foi. Jesus, ele ocupou o que a gente chama de tríplice ministério. Jesus era ao mesmo tempo rei, ao mesmo tempo sacerdote e ao mesmo tempo ele era rei, sacerdote e profeta. Exatamente. Rei, sacerdote e profeta. Não há no Antigo Testamento ninguém que se compare a esse exercício de 3 ministérios. Vocês podem procurar, existem reis, existem sacerdotes e existem profetas, mas ninguém foi ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. Vocês vão entender perfeitamente ao ler verso 1, 2, 3 e 4. Vamos dar início então. Por isso que eu falei para deixar a Bíblia aí do lado. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, até aqui. Vocês percebem que o autor aos Hebreus, ele está fazendo um link a todo tempo com aquilo que tinha acontecido no passado? Ou seja, ele diz, olha, a revelação que vocês escutaram, que vocês ouviram no passado, que foi revelada pelos profetas no passado, está no passado. A história, ela continuou. E abram os olhos, observem o agora, verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. É exatamente a conexão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Velha aliança e nova aliança. Por isso que os teólogos dizem que Hebreus é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Não tem como entender o Antigo Testamento sem observar Hebreus. E o que Hebreus aponta? O Filho, o Cristo. Portanto, Hebreus estampa para nós. Não tem como compreender por completo a obra de Deus sem pegar essa chave que se chama Cristo. E por isso que o autor aos Hebreus fica, eu acredito, que enfurecido, fica, meu Deus, como esse povo está pensando isso? Por quê? Entendam a lógica. O povo estava querendo dar um passo para trás para seguir uma religião que se baseava no Antigo Testamento, o judaísmo, tão somente afastando Cristo como Filho. Só que o autor aos Hebreus fala, gente, vocês estão querendo seguir alguém que não entendeu nada. Eles não têm a chave para compreender a completude da história que foi iniciada no Antigo Testamento. Qual o sentido de vocês retrocederem e seguirem pessoas que nem sequer compreenderam a história completa? Eles não têm a chave hermenêutica da interpretação, do entendimento, porque essa chave se chama Jesus. Jesus, ele está na entrelinha de tudo, ele é a chave, ele é a síntese da história do universo. Não há como entender o Antigo Testamento sem Jesus.
em vez de optar por a história completa, pela perfeição, aquele povo estava sendo tentado a optar por uma história totalmente incompleta, por nuances de uma revelação que foi progressiva, ponto a ponto, desde o Gênesis. Cristo era anunciado de maneira sutil, de maneira oculta, subliminar, implícita. Jesus era anunciado desde o Gênesis. Só que agora estava diante deles a revelação completa, clara, explícita, estampada. E aquele povo, pelo amor de Deus, aquele povo estava muitas vezes agindo com insensatez, tentados a dar o passo para trás. E, portanto, esse é o sentido do verso 1, que nós acabamos de ler. Essa conexão, essa lógica. Olha, Deus falou sim outrora e muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora essa revelação é passada. Agora vocês possuem o Cristo revelado diante de vocês. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O plano perfeito, a última revelação, a revelação completa estava diante deles. No verso 2, na parte final, dando continuidade, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho, ele é herdeiro de todas as coisas. E como é que nós entendemos isso? Deus, existindo por toda a eternidade, Deus não tem um princípio, ele é eterno, perfeito no vínculo entre Pai, Filho e Espírito Santo, completos. Eles decidem criar o mundo, eles decidem criar o homem. E aqui nós temos que ter um entendimento muito claro acerca disso. Deus, em momento nenhum, teve na existência eterna dele alguma incompletude para que ele fosse preenchido pelo homem. Não. Deus, por toda a eternidade, sempre foi completo. Não há carência, não há necessidade em Deus. Nós não completamos a Deus. Mas Deus, pelos seus propósitos, decidiu nos criar. E criando a humanidade, Ele decidiu nos amar. E graças a Deus que Ele tomou essa decisão. Porque eu tenho certeza, se fosse nós, os autores da criação, nós já tínhamos nos arrependido há muito tempo dessa decisão, dessa criação e dessa decisão, desse amor. Basta olhar para a sua vida. Basta olhar para a sua vida. Que você vai tirar essa conclusão. Basta eu olhar para a minha vida. Portanto, a decisão de Deus, ela é completa e perfeita em si. Ela não tem justificativa em nós. Ele decidiu. E, portanto, Ele nos criou e nos amou. E a partir do momento que Ele decidiu criar o universo, tudo que nele há, a humanidade, foi estabelecido que Cristo seria o centro, que Ele seria o herdeiro de todas as coisas. Que é o que o texto nos diz, a quem constituiu herdeiro de tudo, de todas as coisas. O Filho é herdeiro de toda a criação. Ele foi estabelecido no centro, nessa posição central. Tudo converge para Ele, tudo é para Ele e por conta dEle.
E, dando continuidade, na parte final, no finalzinho do verso 2, pelo qual também fez o universo. Então, Cristo é herdeiro do universo e foi através de Cristo que o universo foi criado. A Bíblia nos diz que Jesus, ele é o Verbo. Ele é o Verbo de Deus. E o que isso significa para nós? É através de Jesus que aquilo que a Trindade, que aquilo que o Pai tem no plano da consciência, das palavras, se torna realidade. Jesus é a materialização da palavra do Pai. É através de Jesus e através do Verbo que tudo o que há é criado. Tudo que existe é criado. João 1,3 nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todo o universo foi criado por meio de Cristo. Verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Já no início tem um detalhe muito importante. Ele, esse ele, vocês podem ver aí na Bíblia, está com um E maiúsculo. Ele é filho. Esse filho, em outras versões fica o filho, está com a expressão. Esse E maiúsculo de ele, de filho, se refere a uma pessoa específica. Nós também somos filhos, mas o texto não diz, não está se referindo a nós. O texto se refere ao unigênito Filho de Deus, a Jesus. O texto diz que Jesus, o Filho com F maiúsculo, que nós, os filhos com F minúsculo, fomos gerados através dele, mas o Filho com F maiúsculo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que isso significa? Isso quer dizer que Jesus é co-igual com o Pai. Jesus, ele é eterno, assim como o Pai é eterno. Jesus tem a mesma essência, a mesma natureza, a mesma substância do Pai. O que o autor está querendo dizer àquele povo? O que o autor está querendo dizer à igreja? Vocês não querem conhecer o Pai? Vocês não querem conhecer o Deus de Abraão, lá do Antigo Testamento? Vocês não querem seguir essa religião? Abram os olhos. Por quê? Se vocês querem ver o Pai, olhe para o Filho, porque o Filho é a exata expressão do Pai. O Filho é igual ao Pai. Portanto, se vocês querem conhecer o Pai, olhe para Jesus. Ele é um com o Pai. Colossenses, no capítulo 1, ele nos diz que Jesus nos tirou das trevas, nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho de seu amado, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Então aquilo que você não poderia ver se tornou visível. Quem você não poderia ver se tornou visível através do Filho. O Deus Pai glorioso, em que ninguém poderia contemplar, ver, por tamanha glória, se tornou visível, acessível a nós por intermédio do Filho. O Filho é a imagem do Deus invisível. E o Filho sustenta todas as coisas através da palavra do seu poder. Final do verso 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus, ele criou toda a humanidade, todo o universo, ele fez toda a criação e ele cuida, ele sustenta tudo
tudo que existe. É como se as mãos de Deus estivessem estendidas, mantendo, sustentando todo o universo. Porque se o Pai retirar suas mãos, tudo se esfarela, tudo acaba, porque é o Pai que, além de Criador, Ele é o mantenedor. Ele sustenta toda a criação. Nós somos mantidos e sustentados pelo Pai. Amém? Aqui termina, não a mensagem. Ainda não, peraí, gente. Ainda não terminou a mensagem. Aqui termina o ministério profético de Cristo. Vocês estão observando que Cristo, ele é profeta, só que diferente dos outros profetas que entregavam uma profecia de outra pessoa, Cristo, ele é o profeta da sua própria profecia, ele é a própria mensagem entregue. Extraordinário. Cristo, ele é profeta de si mesmo. Cristo, ele trouxe a mensagem, ele carregou a mensagem, ele era a própria profecia se cumprindo à humanidade. O Filho amado do Pai, cumpriu a profecia, nos trouxe a profecia, foi o perfeito profeta. Aqui termina esse ministério. E o texto continua. Aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui começa o segundo ministério de Jesus, de sacerdote. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Agora Jesus, ele é retratado como sacerdote. Não como qualquer sacerdote, mas como o sumo, o supremo, o perfeito sacerdote. Se lá no Antigo Testamento nós sabemos que a função do sacerdote era fazer essa intermediação entre Deus e os homens, aqui Cristo, através de sacrifícios de animais, aqui o Cristo, o sacerdote, ele se oferece como próprio sacrifício. Por isso que há supremacia no sacerdote de Cristo. Ele é superior a qualquer outro sacerdote, a qualquer outro sacrifício. Ele é supremo. E uma coisa que eu achei muito interessante, e eu acho que vai falar demais aos corações dos irmãos. Eu sempre achei muito estranho. Vou fazer o suspense de 10 segundos. Aumentou a expectativa, não aumentou? Tenho certeza. Eu sempre achei estranho, no Antigo Testamento, eu até ficava falando assim, nossa, mas por que Deus faz isso? Aquele sacrifício. Eu ficava com dó daquele tanto de animais que eram sacrificados. A gente vê listas e listas e listas intermináveis. Eu acho que se tiver uma pessoa assim, bem defensora dos animais, eu falei, o que tem os bichinhos? Que matasse esse povo, que eles estão fazendo custosura, deixa os bichinhos em paz. Mas eu sempre achei estranho esse fato desse sangue de animais ser derramado. Eu ficava imaginando o cheiro disso tudo no templo. E eu ficava, meu Deus, qual o sentido disso? A realidade e a verdade é que Deus nunca olhou para o sangue daqueles animais derramados. Ao olhar para aquele sangue, o Pai, ele levantava os seus olhos e contemplava o perfeito sacrifício do Filho. Sempre foi igreja, sempre foi Jesus, o Redentor dos pecados de toda a humanidade. Todo o perdão derramado desde o primeiro ser humano até o último pesou sobre os ombros de Cristo naquela cruz. O sangue
do Filho derramado na cruz do Calvário sempre foi o plano perfeito de Deus. Não existiu surpresas na história da humanidade. O Jardim do Éden não foi uma surpresa. Nada daquilo que foi feito afastava da centralidade da pessoa de Cristo. Tudo apontava para Ele. Cristo é o plano perfeito de Deus, o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote, o supremo, sempre foi Cristo, sempre foi Ele. Todo perdão, toda misericórdia derramada em nosso favor pelo Pai, sempre foi por intermédio do Filho. Ele sempre foi o perfeito intermediador entre Deus e os homens, e Ele sempre será. A salvação existia antes de Jesus, mas Ele era o fundamento dessa salvação. Para vocês entenderem de uma maneira muito prática, não sei se vocês já tiveram essa dúvida, pensa num cartão de crédito e de débito. Me ensinaram uma vez isso, eu vou ensinar para a igreja. Pensa num cartão de crédito e de débito. Jesus é o proprietário desse cartão. Para aqueles que morreram crendo no Jesus do Antigo Testamento profetizado, eles foram salvos através de Jesus. E eles creditaram essa salvação através desse cartão de crédito. Ou seja, passou o cartão, a fatura só ia chegar na cruz do Calvário. E nós, que já temos a cruz, nós já temos o Cristo crucificado, vitorioso, nós passamos no débito. Vai imediatamente remetido àquele sacrifício que já foi feito. De modo que toda a história da humanidade está sobre o Filho, está sobre Cristo. Todos os pecados, a salvação do universo inteiro remete a Jesus. Enquanto eles olhavam para o Cristo da profecia, nós olhamos para o Cristo da história retratado na palavra de Deus. Amém? Por fim, nós temos o terceiro ministério do Filho de Cristo. Ele era rei. A palavra nos diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade, assentou à direita de Deus Pai, nas alturas. Ele é, portanto, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele foi glorificado, ele recebeu o prêmio e a recompensa mais elevada. O Filho foi exaltado pelo Pai em tudo e recebeu como recompensa do propósito completo, concluído, todo o poder, toda a autoridade. É isso que nos diz Atos capítulo 1. O Filho foi coroado e ele recebeu as nações como herança. Ele recebeu todo o poder e autoridade. Ele está à destra da majestade, ele está à direita do Pai. E ele é um rei que continua exercendo o seu sacerdócio, ele intercede. Ele intercede por nós à direita do Pai. Ele está do lado do Pai, falando sobre você, intercedendo sobre você, dizendo ao Pai: Deus, não leve em consideração aquilo que o Milton fez, aquilo que a pastora Carla fez, aquilo que o Valdemar fez. Não. Olhe para mim, Jesus. A perfeição, o perfeito sacrifício, o preço foi pago através da minha vida. Não olhe, não olhe
nós somos aceitos por Deus, porque ao olhar para nós, o Pai não vê em primeiro lugar a nós, Ele vê o sangue do Filho escorrendo em nosso ser. Nós somos aceitos pelo Pai através do Filho. É Ele que está intercedendo, é Ele que está no meio. Nós somos aceitos pelo Pai através do Filho. E nós estamos esperando. Nós estamos aqui nessa igreja hoje esperando. Não tem outro propósito da gente estar aqui. Nós estamos esperando o retorno, o cumprimento daquela promessa. Eu vou preparar-vos lugar. E já estão preparados. E eu voltarei, para que onde eu estiver, nós, a igreja, também estejamos. Essa foi a promessa. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. É para isso que nós estamos aqui hoje, aprendendo sobre Ele, nos apaixonando pelo Filho, porque nós vamos viver uma eternidade com Ele. Isso tem que encher o nosso coração de amor e de alegria, porque nós vamos passar uma eternidade com esse Filho, com esse intercessor, com esse Rei, com essa majestade, com essa soberania, que nos amou antes da fundação do mundo. Glória ao Cordeiro Santo, glória a Deus. E o autor termina, verso 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome. O nome excelente, o nome sobre todo nome. O nome de Jesus. Abaixe as suas cabeças, feche os seus olhos, vamos orar. Deus, o Filho, aquele que o Senhor exaltou sobremaneira, o nosso amado, o seu amado, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós amamos e exaltamos o Filho, porque nós sabemos que isso agrada ao Pai. Nós nos rendemos ao Filho, ao sacrifício perfeito do Filho, porque o Senhor ama isso. Por isso que nós estabelecemos como centro da nossa vida, como centro deste culto, o Filho. Cristo é a supremacia do Senhor para a sua igreja. Deus nos impulsione a cada dia a nos apaixonar por Cristo, a caminhar com Ele, a ponto de sermos confundidos com o Seu Filho. Nós queremos ser um com Ele, Deus. Nos ajude, Espírito Santo, nesta jornada de nos entregarmos por completo, de nos apaixonarmos. Arranca de nós toda falta de amor, arranca de nós toda ausência de intensidade, arranca de nós todo o comodismo, toda a preguiça que não nos faz investir, gastar, nos desgastar nesse relacionamento perfeito, que é o que o Senhor quer, que a gente ande junto com o seu Filho, tenha um relacionamento com Ele. E nós esperamos o dia em que todo joelho ele se dobrará e toda língua confessará que Jesus não é somente o Jesus da terra, mas Ele é o Cristo, o Filho, o Messias, aquele que cumpriu toda a profecia. Assim nós oramos a Tua palavra, as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.